Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Com essas palavras do Salmo 138, nós queremos iniciar esse nosso culto de 12º domingo, 12º final de semana após Pentecostes. E queremos fazê-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos com humildade nos achegar diante de Deus, porque Deus é o nosso refúgio, é socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso vamos orar confessando os nossos pecados humildemente ao nosso Deus. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos injustos, somos impuros e que temos cometido pecados contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto através daquilo que fizemos, como também por aquilo que deixamos de fazer. Por isso, merecemos a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós e consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Bem, tendo com esta oração confessado os vossos pecados e confiando no perdão de Deus, e desejando o consolo do Espírito Santo, então, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, eu anuncio a graça de Deus, e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os vossos pecados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos ouvir o salmo deste final de semana, que é o Salmo 138. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença de poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta aos humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. Se anda em meio à tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Vamos orar. Onipotente e eterno Deus, que sempre estás mais pronto a ouvir do que nós a suplicar, e que costumas dar mais do que nós poderíamos desejar e merecer, derrama sobre nós a abundância de tua misericórdia, perdoando-nos o mal que nos separa e que nos pesa na consciência, e dando-nos os bens que não somos dignos de pedir, senão pelos merecimentos de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e que reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me em paz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Me guia pelas veredas da justiça. Nós queremos ouvir a leitura do Antigo Testamento que nós encontramos em Isaías capítulo 51, versículos 1 a 6. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque era ele o único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam e no meu abraço esperam. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Nós queremos ouvir também a leitura da epístola para esse final de semana, que encontramos em Romanos 11, Romanos 11, versículo 33, até o versículo 8 do capítulo 12. Romanos 11, 33,
adiante. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou ao que ensina, esmere-se em fazer. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. E o que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Assim termina a epístola. Nós também queremos ouvir agora a leitura do Santo Evangelho, que nós encontramos em Mateus 16, capítulo 13 a 20. Mateus 16, capítulo 13 a 20, a confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Assim termina a leitura do Evangelho. Vamos confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Nós queremos, nesse momento, refletir brevemente nas palavras do Santo Evangelho que nós há pouquinho ouvimos, que é essa palavra registrada aqui em Mateus 16, 13 a 20. Tem como título a Confissão de Pedro. E depois Jesus entrega aos discípulos as chaves do reino dos céus. Jesus começa perguntando aos seus discípulos: que diz o povo sobre mim? É como se ele encomendasse aos seus discípulos uma pesquisa de opinião pública. Qual é a opinião do povo sobre mim? Os discípulos haviam coletado várias informações do que o povo pensava sobre Jesus. Alguns diziam que Jesus era João Batista, que havia sido decapitado por Herodes. Outros achavam que Jesus era Elias também, que havia subido aos céus e que de repente Deus permitiu que ele voltasse para ensinar o povo, assim como fez de forma brilhante no passado, inspirado por Deus. Outros diziam talvez é um grande profeta, Jeremias, ou algum outro dos grandes profetas. As opiniões hoje ainda também são diversas sobre Jesus. Jesus é um mestre, um grande homem, um ser humano mais evoluído do que os demais. Enfim, uma pessoa iluminada. Mas Jesus quer saber dos seus e quer saber também de você. Qual é a sua opinião sobre Jesus? O que é que vocês pensam sobre mim? Perguntou Jesus aos seus discípulos. O povo diz muita coisa, mas o que vocês pensam nessa altura? Do nosso relacionamento, da nossa missão, das experiências que vocês tiveram comigo, dos fatos que vocês presenciaram e principalmente das palavras que vocês de mim ouviram. E Simão, correndo à frente, como muitas vezes acontece aos demais discípulos, ele faz uma revelação extraordinária. Tão extraordinária que Jesus inclusive diz: olha, quem botou isso na tua cabeça, no teu coração, na tua boca, foi Deus. Foi o Espírito Santo de Deus. Foi o Deus vivo. Que palavras eram essas? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ora, dizer que Jesus era o Cristo era algo muito importante, porque de fato o povo já há muito tempo esperava o Cristo, mas não imaginavam que que entendiam ser um profeta, uma pessoa importante vinda do passado, enviada por Deus, não imaginavam que seria o Cristo, o esperado, o Salvador, o Messias. E Pedro reconhece isso por uma dádiva do Deus Espírito Santo, como é a verdadeira fé. Pensar sobre Jesus como um herói, como uma pessoa importante, como alguém iluminado, isso tudo é possível a partir das nossas possibilidades racionais. Mas para ir além disso é absolutamente necessário revelação do Espírito Santo. Porque ninguém diz Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo.
Ninguém reconhece Jesus senão pelo Espírito Santo. E se o Espírito Santo não agir no seu coração, o máximo que você verá em Jesus é um ser humano mais evoluído do que os outros. Não muito mais do que isso. Mas o Espírito Santo revela a Pedro e revela a todos aqueles que creem e que têm dentro de si o Espírito Santo e a fé, que ele é o Cristo, com toda a carga de significado que isso significa, o Messias, o Salvador, aquele que fez a ponte entre os homens e Deus a partir do seu sacrifício, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não um filho de Deus como qualquer ser humano, que também é filho de Deus, criatura de Deus, mas o Filho de Deus, aquele que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Filho de Deus que estava com Deus quando todas as coisas foram criadas, e sem ele, sem o Cristo, nada do que foi feito se fez. Ele é coautor do universo. Esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem, depois desta percepção, depois desta fé, é que os discípulos, por causa do Espírito Santo neles, passam a ser dignos de receber uma missão grandiosíssima que pertencia até então única e exclusivamente a Deus. Uma missão de representar Deus em algo fundamental na vida das pessoas. Perdoar pecados, abrir os céus, dar a salvação. Esta é a chamada a chave do reino dos céus, que Deus não entregou simplesmente a Pedro, Deus entregou aos discípulos. Chave esta de uma construção fundamentada numa rocha segura, que é esta declaração de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração é a rocha sobre a qual a igreja está construída. E aí, através dos discípulos, a igreja, que não é uma mera instituição, que não é um mero nome, mas é a comunhão de todos aqueles que creem, como criam os discípulos a partir da presença do Espírito Santo neles, e a igreja, povo de Deus, a partir do Espírito Santo que está neles e opera a fé que reconhece esse fundamento: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Deus entrega aos discípulos e à igreja a chave do reino dos céus. E aquilo que vocês abrirem aqui estará aberto lá em cima. E aquilo que vocês aqui fecharem, estará fechado lá em cima. Jesus repetiu isso aos discípulos um pouco antes de subir aos céus, depois da ressurreição, quando apareceu a eles. Quando disse: Recebei o meu Espírito Santo. Lá em João ele diz: Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhes retiverdes, são retidos. Se perdoardes os pecados, são perdoados. Se abrires o céu para estes estará aberto. Porque se vocês não perdoarem pecados e segurarem, retiverdes o perdão, o céu estará fechado, chaveado. Recebereis as chaves do reino dos céus.
Essa é, digamos assim, a centralidade do próprio Evangelho, o ofício das chaves, a confissão e a absolvição. É para lá que o Evangelho leva todo o pecador a humildemente reconhecer as suas falhas e receber a absolvição. Culto após culto, o pastor diz assim: eu perdoo todos os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, quem é o pastor para ter autoridade de perdoar, se a autoridade pertence única e exclusivamente a Deus? Deus entregou essa autoridade não ao pastor. Deus entregou essa autoridade aos discípulos e pelos discípulos à igreja. E a igreja, ao chamar um pastor, por isso o pastor usa as vestes talares, porque não é ele representa a igreja. Quando ele anuncia o perdão dos pecados, ele representa a igreja que lhe deu autoridade para isso, através do chamado. E através da igreja, ele perdoa os pecados, mas a autoridade foi dada por Cristo à igreja. E quando a igreja perdoa, através do seu ministro chamado, quando perdoa o pecador que se arrepende, isso é tão válido no próprio céu como se Cristo mesmo o fizesse. Porque Cristo entregou aos seus embaixadores a missão de absolver. E os embaixadores de Cristo são a igreja como um todo, e dentro da igreja, aqueles que são escolhidos para, em nome dela, exercerem esta função. Exercerem publicamente essa função através do chamado. É a mesma coisa como um médico. Para ele poder atuar, ele precisa reconhecimento público. Não adianta só um curso de medicina. Ele precisa também estar sob a coordenação e fiscalização do CRM. E quando ele é filiado ao CRM, ele publicamente é declarado apto a exercer sua profissão na sua especialidade específica. A mesma coisa com engenheiros e arquitetos e muitos outros profissionais, especialmente aqueles que lidam com profissões que envolve algum risco, como a odontologia, a farmácia, também engenharia e arquitetura. Precisam, além da formatura, estarem ligados a um conselho que publicamente declaram que eles têm esta vocação. É a mesma coisa com os pastores, chamados e ordenados, são reconhecidos pela igreja para exercerem em nome dela, em especial, além de outras atribuições, o ofício das chaves. A absolvição, o anúncio do perdão, o abrir o céu através desta palavra fundamental, inspiradora e que traz nela o poder do Espírito Santo que abre os céus. Eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus coloque em nossos corações sempre a humildade de nos tornar diante de Deus pequenos e aceitar dele, através dos seus ministros e da igreja, o perdão dos nossos pecados, para que assim Deus, na sua infinita graça, abra os céus para todos nós. Que assim seja. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém.
Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos por tua misericórdia, por teu amor. Nós te agradecemos por podermos fazer parte de tua igreja aqui nesse mundo. Enfim, tua igreja que é o grupo daqueles que em ti creem. Igreja essa que é muito mais simplesmente uma denominação ou outra, mas é a comunhão dos teus filhos. A tua igreja, ó Deus, não está dividida. Jesus pediu união e ela continua unida. Se unem os corações de todos aqueles que em ti creem, que confessam que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, inspirados pelo teu Espírito Santo, conforme Pedro foi inspirado também pelo Espírito Santo, ao fazer essa afirmação. Tu nos entregaste uma missão muito grande. Tu deste à tua igreja, ao teu povo, as chaves do reino, para abrir e fechar. Fechar para aqueles que não querem ouvir. Fechar para aquele pecador que não confessa, que não é humilde, que é arrogante e não se dobra diante de ti. E perdoar todos aqueles pequenos que humildemente buscam a tua misericórdia e graça. Bondoso Deus, nós te agradecemos por todas as dádivas, todas as bênçãos, todo o amor que tu tiveste por cada um de nós, pelo pão de cada dia, pelo amor, pelo testemunho, pela saúde, pela família, pelos filhos, enfim, por todas as dádivas, tanto espirituais quanto materiais, tu nos concedeste por tua graça. Bondoso Deus, nós também queremos orar pelas pessoas que sofrem, as pessoas que sofrem, que perderam algum ente querido, principalmente nesse momento de pandemia. Nós queremos orar em favor de nossa irmã aqui da comunidade, a dona Aparecida, ou Cida, como é chamada, pelo falecimento lá no Paraná da sua mãe, repentinamente, a dona Didi, como era conhecida. Esteja, Deus, com toda a família, com teu consolo, com tua misericórdia, com tua graça, com a dona Cida, com o marido, o seu Jorci, como filhos e netos, demais irmãos, enfim, ó Deus, todos aqueles que nesse momento sentem a perda da avó, da mãe, da bisavó. Bondoso Deus, abençoa a todos, consola-os com a esperança da vida eterna. Bondoso Deus, nós também queremos te pedir em favor da mãe de Dona Nelci, nossa irmã, de 85 anos, e do seu sobrinho, de 22, que testaram Covid-19 positivo. Estão melhores, segundo informações de nossa irmã Nelci, mas tu seja presente para que possam se recuperar plenamente. Pedimos-te, ó Deus, em favor dessas pessoas. Peço-te também em favor da minha mãe, Dona Gisla, que na segunda-feira sofreu um acidente de carro e não chegou a sofrer de forma mais grave, mas está sentindo bastante dor por causa do cinto de segurança. Foi um choque bastante grande na BR-101. Meu irmão estava dirigindo e ela está se recuperando. Ela tem também 85 anos. Então a recuperação, ela que estava tão bem, certamente é um pouquinho mais demorada. Por isso eu te peço, ó Deus, que tu dê paciência a ela para que possa se recuperar dentro da tua vontade. Enfim, ó Deus, nós queremos colocar nas tuas mãos todas essas coisas que nos preocupam. Queremos colocar nas tuas mãos a nossa vida, nossa casa, nossa família. Manda teus santos anjos a cuidarem de cada um de nós. Suplicamos isso por amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Bem-aventurado é aquele que não se ofende em
Recebei a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Uma boa noite, irmãos, e até o próximo sábado, quando transmitiremos novamente o nosso culto à distância. E quarta-feira, às 19 horas, o nosso estudo bíblico. Uma boa noite, um bom domingo e uma boa semana com a bênção de nosso Deus e Salvador. Amém.